Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Agora são 11 horas e 20 minutos aqui na minha cidade, no Mato Grosso do Sul. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Melissa, aqui dona do canal, sou escritora, sou artista, sou autista, superdotada, sou mãe da Poliana, sou mãe solo. E é isso. Eu sou cristã. Todos os vídeos vão ficar bem óbvios. Isso. Na verdade, externalizar que sou cristã é algo recente, de poucos anos pra cá. Porque essa era uma característica interna e que eu sentia vergonha de externalizar isso. E o que eu via é que esse era o normal pra mim. E eu via nas pessoas ao redor. O normal era ter vergonha de dizer sou cristã. Sou a favor disso, sou a favor daquilo, porque eu sigo Jesus. Então é uma zona de conforto, entendeu? Eu cresci assim. Talvez você não. Mas esse era o meu normal. Ter um relacionamento secreto com Jesus. E não era nenhum relacionamento. Na verdade, o meu relacionamento com ele é muito recente. Eu tinha uma ideia dele. Uma ideia comercial dele. E hoje eu queria fazer um relato sobre duas coisas. Sobre Halloween, sobre Dia das Bruxas, que é a mesma coisa, mas enfim, e sobre medo, terror, aterrorizar, amedrontar, escuridão, o mal, sobre essas coisas. Eu cresci num lar cristão. Eu posso dizer um lar cristão comercial, porque é algo que Deus está me falando agora. É tipo, eu tenho a ideia de Jesus, a ideia comercial de Jesus, mas não tenho um relacionamento com ele. Eu cresci assim, com os meus pais também. E eu tinha muita ânsia, muita vontade de ter um relacionamento íntimo com ele. Isso é meu. Isso é da Melissa, né? Por que eu tô falando que é meu? Porque não veio dos meus pais. Com 7 anos eu batizei na igreja católica. Uau! Pra mim era o dia de celebração. Até hoje fico emocionada. Eu lembro de entrar correndo na igreja, que pra mim, sabe? Eu não sabia explicar em palavras, mas eu sabia que era algo com Deus, que era algo com Jesus. E eu lembro de ficar quietinha, só olhando aquela vela flamejante assim. Eu acho que estava na mão do meu padrinho. E olhando o padre lá assim, toda aquela atmosfera santa. Depois passou o tempo e aí eu só fui ter contato com Jesus na primeira comunhão, que eu fiz 2 anos de curso e eu amava aquilo. Eu ia a pé para as aulas com uma coleguinha e eu amava aquilo.
Mas não é bom deixar a criança ir a pé para algum lugar, porque numa das vezes que a gente estava indo, eu fui assediada por um pedófilo. Eu tinha, acho que, entre 10 e 11 anos. E eu fiquei traumatizada aquele dia. Enfim, e era de dia. Tipo, a gente fazia... Era tipo 2 horas da tarde, que começava 1 hora da tarde, sabe? Assim, bem no início da tarde. Bem clarão, bem sol, bem... Mas eles não se amedrontam pro sol, tá? E... Tá. Não sei, me deu vontade de contar um pouco da minha história, né? Com Jesus. Então, ali eu fiquei conhecendo um pouco mais de Jesus, através das aulas. E também tinha um contato com os coleguinhas, tudo. A gente fazia amigo secreto no final do curso. A professora dava cartãozinho com trechos bíblicos, elogiando. Eu não sei se até pouco tempo eu tinha guardado, ainda tenho guardado. E tá me vindo Rita, era o nome de uma das professoras. Que eu lembro do cartãozinho. E depois que eu fiz a primeira comunhão, ficou muito forte o meu desejo de ir toda semana à igreja, de comungar, né? Ceiar com Jesus. Só que os meus pais não gostavam de levar e para eles era como se fosse um estorvo, tipo, você tá me incomodando, sabe? Eu tenho que te levar até lá, ficar esperando, ou ir levar e buscar, sabe? Não era algo que eu sentia que eu tava incomodando. Então eu ficava insistindo, insistindo, insistindo. E algumas vezes que eu fui, tava muito calor, 2 vezes que eu lembro de ter passado muito mal. Sabe? Comecei a sentir mal, enjoo, 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 enjoo. Nossa, achei que ia morrer de tanto que eu passei mal. Não sei se eu cheguei a vomitar, mas era um ataque espiritual mesmo, sabe? Era, sabe, impedindo que eu fosse à igreja de toda maneira, mas o desejo em mim nunca acessou e eu comecei a estudar numa escola católica. Minha mãe falou, você vai escolher a escola em que você vai estudar. E a primeira escola que eu fui, ela ia me levar em várias escolas para eu visitar. E foi uma escola católica quando, eu acho que até já contei aqui, quando eu entrei, as freiras, tinha algumas freiras que não tava de hábito, sabe? Tava de roupa normal, mas não sei, parece que elas eram freiras. Eu senti assim, no jeito simples de se vestir, na maneira assim, calma, doce, que elas eram freiras. E elas estavam com um bebezinho no colo, mas muito raquítico, muito, parecendo todos os ossos, muito, muito subnutrido. E elas falaram assim, esse neném acabou de ser deixado aqui, há pouco tempo, nós vamos cuidar dele. Foi deixado aqui na frente do colégio. A hora que eu vi aquilo, ela dizendo, nós vamos cuidar dele. No meu coração, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Esse é o meu lugar. E foi nesse lugar, eu tava com 10 para 11 aí, né? Depois, passado alguns... Acho que eu devo ter ido visitar o colégio em janeiro, as aulas começaram em fevereiro e depois, provavelmente depois do carnaval, né? E foi meses depois que eu tive aula de vídeo mostrando sobre aborto e que essa porta escancarou pra mim e que nunca mais, sabe? Nunca mais eu esqueci.
E agora que eu pensei, meu Deus, olha só o recém-nascido deixado na frente. Olha só os fetos. Tem tudo a ver com a minha vida, porque nada é à toa. E logo que eu comecei a estudar, eles têm igreja lá dentro, né? Uma capela muito linda. E eu ficava olhando para aquela capela e eu sentia me chamando: vem fazer parte, vem ser freira também. Mas o que aconteceu? Teve um dia, teve uma apresentação de balé, que lá tem balé também nesse colégio, e eu apaixonei. Daí eu esqueci aquela voz, tipo, vem. Eu comecei a falar: Deus, e agora? Eu tinha uma conversa já com ele, olha só que engraçado, mas não era assim, eu não saberia naquela época dizer, porque eu tinha 11 anos, né, que eu estava, explicar em si como que era essa conversa, mas eu falei assim, no meu íntimo com Deus: o balé, quer dizer, compromisso religioso ou a dança. E na verdade eu já tinha feito dança e já tinha me decepcionado, porque eu cheguei a fazer 1 ano e meio, por quase 2 anos, né? E aí meus pais me tiraram, minha mãe me tirou, e eu fiquei muito triste, sabe? Eu não vi necessidade de tirar, sabe? Eu via que meus pais tinham condições, mas achava que aquilo era um capricho, que era um dinheiro gasto desnecessariamente. E para mim era importantíssimo. Meu sonho era seguir carreira de ser uma bailarina. E isso eu fiz balé com 8, 9 anos. Quando entrei nesse colégio, eu fui chamada para ser freira e eu vi a dança. E eu falei: uau. Falei: perdão, Senhor, como que eu vou ser uma freira que dança? Tem até um filme, né, Noviça Rebelde, que ela canta, ela dança, ela tá no convento, só que daí ela vira babá, governanta de várias crianças, de um homem viúvo. E aí ela acaba se apaixonando por ele. Só que ele é intragável. Mas é de bom coração, mas ele era, uau, horrível. Cheguei a assistir recentemente com a minha mãe, lá por 2016, 2017, por aí. Que ela comprou o DVD, né, da Noviça Rebelde. Me identifiquei demais. Porque nesse momento eu deixei de lado a minha vontade de ser freira. No colégio, por mais que meus pais não me levassem à igreja e eu tivesse as tentativas de ir, passar mal e falar: meu Deus, parece que, sabe, estou sendo atacada, então não vou vir mais esse lugar. Mas no próprio colégio já tinha oração, já tinha contato com Deus, né? E foi me ensinado valores, inclusive o amor à vida, né? O amor aos fetos. E era muito bonito isso. Comecei a fazer balé e tal. Enfim, para vocês entenderem, vocês que estão assistindo, tem a playlist do Café com Coragem, falando de Deus. E depois, depois eu fui para um outro colégio católico, mas lá tinha muitos alunos. E o meu relacionamento com Deus esfriou. Porque era um colégio de padres. E não sei, parece que tudo era meio... Parece que quanto mais gente, perde um pouco. Parece que era mais... Era um lugar que tinha mais desconfiança. Igual uma vez eu passei mal. Uma vez eu passei mal nesse colégio de freiras. Eu fui super bem atendida. Sabe, eu senti o cuidado. E uma vez eu passei mal. Uma não, 2 vezes eu passei mal no colégio dos padres.
Eu não fui bem tratada. Me senti péssimo, sabe? Nossa, eu senti um choque, assim, sabe? De realidade entre dois locais, assim, que seguem a mesma linha que a católica, né? Até uma das vezes eu não tava bem, pedi pra tomar remédio, mas não tava bem, queria ir embora. Se não tá bem, você não quer ficar, você quer ir pra sua casa. E daí teve toda uma desconfiança que eu estivesse mentindo, que tava passando mal para poder matar a aula, sabe? E você já tá mal e você se sente pior ainda por ter alguém desconfiando de você. Ah, então, nossa, foi horrível. Eu falei, uau, que diferença, sabe? De ambiente, de tratamento, de tudo. A questão é que você vai pagar o pato porque outras pessoas estão mentindo, entendeu? Não estão sendo honestas. O inocente sempre vai pagar o pato, sempre vai. E não adianta. Mas eu vou falar sobre o Halloween diretamente agora. Um dia eu quero contar a minha história toda, né? Do meu contato com Deus. Mas eu vou logo, senão vai ficar muito longo. Eu tinha dúvidas em relação ao Halloween, ao Dia das Bruxas. Porque tem duas coisas bem separadas. Uma é Inquisição. Esse foi o momento da história em que o cristão errou muito, e que a Igreja Católica errou muito. Eu não sei a Igreja Protestante, mas o que eu sei é da Igreja Católica. Mas enfim, os cristãos erraram muito, né? Fizeram um tribunal para condenar pessoas que eles desconfiavam que tinham um pacto com o demônio, que tinham, ou simplesmente que não acreditavam em Jesus, ou era algo tão assim, tão sem regras, que uma criança apontava para uma mulher na rua, ela já era presa e ela já era levada para várias torturas para ver se estava falando a verdade, se estava mentindo. No final tinha que assinar uma confissão. Enfim, foram feitas coisas horríveis, né? Em relação às ditas bruxas, né? Por qualquer coisa, por qualquer coisa, por a pessoa que tinha conhecimento, sei lá, de homeopatia, de ervas, de plantas. Vocês estão ouvindo os passarinhos? Vou comentar isso porque ontem apareceu um passarinho na janela e depois eu descobri um deles se perdeu. A mãe acabou indo embora e eu acabei interferindo também, que não era para interferir, porque eu achei ele tão fofo, queria ficar lá perto dele. E ele se escondeu atrás do botijão de gás e depois eu tive que tirar ele lá, mas a mãe dele já tinha ido embora. Mas eu fiquei cuidando, ele dormia um pouco, acordava, ele ficou no cantinho onde o meu cachorro dormia. Olha só. E eu descobri que a mãe tá treinando todos os filhotes dela aí no meu quintal porque achou um lugar seguro. Falou, aqui é o lugar seguro para eu treinar os meus filhos. Que fofo. E por que eu tinha que falar isso? Tem tudo a ver com o Halloween, sabe? Por que tem tudo a ver? Porque o Halloween, o Dia das Bruxas, ele é o oposto. É a cultura do medo, a cultura do assustar.
até então não tinha entendido realmente o que era e como ficar contra algo que eu não entendia o que era. Para você ser contra algo, você tem que entender como isso, sabe? E algo que Deus me falou há 2 dias atrás, recente. E eu quero falar para vocês, porque talvez você fale assim, é isso que eu pensava. Gente, porque as pessoas são tão contra, sendo que não tem nada demais, não tem maldade nisso. E finalmente Deus me explicou qual é a maldade. Ele me disse assim: uma coisa é o que fizeram contra essas mulheres lá na Inquisição, em 1200 e pouco, 1100 e pouco, 1300, Idade Média, na época das trevas, né? Um julgamento injusto. Nem deveriam ser julgadas por causa de sua opção religiosa, porque isso deve ser livre. Ninguém deve ser forçado a ir até Jesus, até Deus, né? E outra, nunca se paga o mal com mal, né? Senão você se torna mal e escuridão. Mas uma coisa é a Inquisição, outra coisa é fazer uma festa que cultua o mal. E aí, só que eu ficava assim, mas qual que é o mal? É usar caveirinha, abóboras? Não. O mal é uma festa que vem cultuar, através de elementos coloridos e secretamente, o ato de amedrontar pessoas, de causar medo, terror, espanto, parecendo que é brincadeira. Esse é o mal. Isso que ele me falou ontem, antes de ontem. Mas eu já vinha querendo querendo saber o que é. Mas talvez eu já tivesse dado minha palavra final de que não tem nada demais. Até talvez tenha um pouquinho, mas... E agora, ele me lembrou de um crime terrível cometido... Não sei se é Romênia o país. Acho que um casal foi morto. Acho que até eram professores. O espanto é que os assassinos... Ai, meu Deus. O espanto é que os assassinos eram crianças de 10 anos. Olha só. E sabe o que eles falaram para a polícia? Nós só estávamos brincando. Eles gostavam de sair lá pelas 16, 17 horas, sabe? Quando saíam da escola, para assustar pessoas. Só que esse assustar não tinha limite. Assustar, machucando, batendo, até matar. Só que para eles estavam só brincando. E isso é o Halloween, isso é o Dia das Bruxas, a cultura do medo. É uma brincadeira, sabe? Então, o que ele me disse foi: uma coisa é você ser contra a crueldade cometida numa época ou até hoje a crueldade. Em qualquer época a crueldade, entendeu? Outra coisa é você aceitar que exista um dia que cultue o medo e o terror, sabe? E que ensine isso para as crianças. Que é legal assustar, que é legal causar medo, que é legal ser cruel, que está cultuando Satanás, que está cultuando o diabo. Porque o que o diabo mais gosta é assustar você, causando pensamentos de medo, de terror, de tristeza. Falando pra você, olha, esse problema que tá na sua vida não vai passar não. Sabe, vai piorar, e vai isso, vai aquilo, e você vai ficando, não consegue dormir à noite, não sei o quê. Ele ama isso. É uma psicopatia. É o pai dos psicopatas, né? Causar medo. Ele se
ele se alegra, ele se encanta com a dor alheia, entendeu? Então, nunca podemos cultuar algo que faz isso. Culto ao medo, ao terror. E foi isso que ele me falou. Isso que é. Não é um dia para homenagear mulheres que sofreram no passado. Não é nada disso. Sabe? Não é isso. Se você perguntar para qualquer criança, não é isso que não é isso que está sendo passado, não é isso que está sendo entendido. Daí eu quero dizer para vocês que quando eu era adolescente, eu assistia muito filmes de terror. Eu comecei na época 1998, 99, 2000, ali os inícios dos anos 2000, que veio aquela trilogia do Pânico e começou moda a gente assistir filmes de terror, né? Até hoje tem. Só que eu comecei a ter muito pesadelo, não consegui dormir à noite. E eu nunca fui uma pessoa de ter pesadelo. Eu comecei a ter muito pesadelo. Daí eu lembro até na época que eu tava namorando, eu falei assim, olha, a gente alugava muita fita. Eu sou da época da fita VHS. Eu sou antiga. Revelou a minha idade, né? E eu falei, não vou mais poder. Vamos assistir outros. E mais engraçado, na época eu não gostava de drama. Hoje é um dos filmes que eu mais gosto, é drama, que fala sobre histórias de vida, sabe? Que vem ensinar alguma coisa, principalmente baseado em história real. E eu gostava de terror, comédia e romance. Mas estava gostando muito, só que eu não... Eu fui levada a isso, a gostar de terror, entende? Não era terror, na verdade, era tipo pânico, né? Como é que fala? Não é terror, não chega a ser um terror. Enfim, isso. E aí eu parei. Mas foi bom, entende? Foi bom ter os pesadelos. Foi uma coisa que interrompeu na minha vida esse mal, entendeu? E se você assiste filme de terror, saiba que isso é totalmente Satanás. Porque é a cultura do medo, entende? Você está colocando ele em evidência, Satanás. Você tem que colocar Deus, a pureza, em evidência, o amor. E isso ficou muito claro para mim. Não assista filmes de terror que cultue o medo, que cultue o terror. Não aterrorize pessoas também se você faz isso. Não. E tem uma coisa que eu não sei se vai ter a ver, mas eu quero falar hoje que Deus me lembrou. Uma vez eu estava fazendo estágio no escritório de advocacia. E eu lembro que eu tava bem animada, sabe? Eu pensei, agora vai dar certo. Só que o que acontece comigo é muito isso. Eu sou muito idealista. E comecei a fazer estágio e eu comecei a ouvir as conversas da chefe, da dona do escritório. Tinha outras pessoas que trabalhavam ali para ela, outras advogadas. E aquilo começou a me aterrorizar, me causar medo. E tipo, começou a pesar, sabe? Nossa, ela parece ser uma ótima profissional. Conversei com ela, parecia que ela era uma pessoa que ia logo, logo, sabe? Tinha visão, que logo, logo ia ficar muito rica. Mas tinha um comportamento de crueldade, só que eram requintes de crueldade que não vai e não, provavelmente não atrapalhou em nada o trabalho, o profissionalismo e nem, a não ser que alguém gravasse, né, os absurdos que ela estava falando, mas que não atrapalharia jamais o enriquecimento dela, sabe, o enobrecimento da carreira
dela. E eu comecei a chegar atrasada. E hoje Deus me falou, você sabe por que você começou a chegar atrasada, né? Essa autossabotagem, até que ela te mandasse embora, era porque você não queria, na verdade, ir mais. Você começou a errar, falhar no horário, até que ela te mandasse embora. Porque era isso que você queria. Você não queria estar naquele ambiente de terror, de crueldade que você achou. Isso não é pra mim, mas você não tinha coragem de admitir porque você achava que você precisava daquilo, porque você precisava ter experiência, porque você precisava de uma oportunidade de ganhar dinheiro, enfim, de tudo isso. Só que você estava pensando no material, só que o seu organismo começou a falar, não vou, não vou. Vai, tá bom, vai. Mas vou chegar atrasada, vou... E não é algo consciente, é algo inconsciente. Você começa a se desgostar daquilo. Aí, não vou falar exatamente o que ela fazia, mas era sobre crueldade, entende? E não adianta você ser um ótimo profissional se você é uma pessoa que cultua a crueldade, se você que cultua causar medo nas pessoas, causar terror nas pessoas. E o Dia das Bruxas, o Halloween, é sobre isso. Então Deus me falou bem separadamente. Reconheça o que foi feito de forma errada com os cristãos. Que os cristãos erraram, que a Inquisição foi errada. Mas outra coisa é usar isso de desculpa para cultuar o mal, para cultuar Satanás, para cultuar o medo, o terror. Não. Não vai. Quer ver outro exemplo? É você pegar a sua dor e usar isso de desculpa para ser vingativo, para ser cruel. Não vai. Ou quer fazer, quer ser, vai. De sua inteira responsabilidade. Pois não diga que eu não avisei. Que Deus não avisou, né? Porque Ele alerta. Ele avisa. E no final quero falar... Vamos ver, vou falar uma coisinha. Eu me lembro de duas vezes em que eu tenha causado medo, né? Medo em alguém. Terror, não sei, sabe? Que eu tenha deixado que Satanás me usasse. Talvez tenha mais, né? Que, uma das vezes eu já pedi desculpa. Não, uma, duas, não, 3 vezes. Enfim, essas 2 vezes eu me lembro de ter pedido desculpa para as pessoas. Para vocês entendam melhor o que foi, uma vez quando era criança, eu me lembro de ter sumido alguma coisa, acho que foi um óculos. Sumiu um óculos meu, e eu gostava muito daquele óculos. Mas enfim, era só um óculos. E eu me lembro de estar no telefone. E me lembro... E tinha outra criança, tinha eu, meu irmão e uma prima minha. Até pedi desculpa depois pra ela, porque eu acho que eu demorei muitos anos pra pedir desculpa, né? Porque eu acho que essa questão
admitir o erro, sempre ensinado para você de que você está admitindo que você não é perfeito. Então, você admitir que você não é perfeito é você ser alvo. Mas aí está o engano. Você admitir que você não é perfeito, você está sendo alvo de Deus. Porque nós não somos mesmo. E o amor está em busca das imperfeições. É assim que ele trabalha. Assim como eu saí daquele estágio porque não estava bom, porque havia crueldade, se eu tivesse ficado ali e formado carreira lá enriquecido, seria com Satanás. Por causa das crueldades que estavam ali, entendeu? Então não era vontade de Deus. Nem sempre Deus vai estar naquilo que prospera. Ele vai estar muito te tirando de lugares que vai dar muito dinheiro, mas não é pra você. Você tá, entende? Então, sumiu esse óculos e daí eu lembro que eu fiquei desconfiada. Meu irmão ficou desconfiado. E ele também me falava assim, ai, fala isso pra ela. E eu falava, fala isso. E na outra situação em que eu tive, uma das vezes que mais me lembro, às vezes, foi porque eu não encontrei a pessoa mais, nem virtualmente, nem nada, para poder pedir desculpa. Foi uma vez no Japão, em que essa mulher dava carona, mas na verdade ela era paga para dar carona, não era carona, assim, era um serviço que ela prestava para a empresa, né, japonesa. E a gente ia com ela, e na época ela ouvia louvor, e eu tô me expondo aqui, mas eu acho importante expor um pouco isso, né? Eu já pensei sobre isso, será que, sabe? Mas não. A gente expõe a fraqueza e é aí que Deus trabalha. Que o único perfeito arrogante é Satanás. Então, ela ouvia louvor e eu não conhecia o que era louvor, sabe? Por mais que eu tivesse tido esse caminho na igreja católica, mas lá já estava muito distante o meu contato, assim, com Deus, porque era muito mais na infância, no início da pré-adolescência. E depois se distanciou. Como eu disse, no outro colégio, que eu entrei com 15 anos, o tratamento lá era muito ruim e eu não participava mais das missas. Enfim, era muita gente, não se podia dar tanta atenção individual e esfriou meu relacionamento, que era para ter ficado melhor a cada dia, esfriou. E aí comecei a me relacionar, entrei no pecado, na fornicação e um monte de coisa, achando que ia casar e era tudo promessa de Satanás, porque não as pessoas que eu namorei não tinham nenhuma intenção de formar família, sabe? Na verdade queriam apenas passar um momento, só tipo, você pega a fruta do pé, você come e joga no chão. Era tipo isso, eu era essa fruta, entendeu? Experimenta, taca no chão. Não quero mais. E me falaram assim, olha a música que ela escuta. E me falaram que eu deveria detestar aquela música. E eu nem conhecia, sabe, as músicas dela. Mas como me falavam que eu tinha que detestar aquilo, então automaticamente passei a detestar, sem nem conhecer. E o que Deus me falou para falar hoje para vocês, cuidado com a manipulação de que você deve odiar a Deus e tudo que é de Deus. Porque alguém te falou, você nem conhece ainda. Você nem teve um relacionamento, você nem ouviu. E você já odeia tudo que é de Deus? Experimenta primeiro. Vai lá na igreja, sabe? E eu lembro de eu estar com a minha mãe, com meu irmão, e a gente começou a perseguir aquela mulher. E eu me lembro também, é difícil, né?
Eu me lembro que ela contava muitas coisas da vida dela, da vida da filha dela. Coisas lindas que Deus tinha feito. Só que a minha mãe dizia pra mim, você viu como ela fica falando? Então é tudo mentira, sabe? Tudo mentira. Porque lá de onde ela vem, não sei, do estado, a cidade e tal, as pessoas, elas são muito mentirosas, elas inventam coisas para se gabar e tal. Deu, sabe? E eu acreditei, eu falei assim, sério? Nossa, que horror isso, né? Como que uma pessoa faz isso? Fica contando mentira para se gabar, né? Eu comecei a detestar aquela mulher. Eu não conhecia aquela mulher, comecei a ter nojo dela, nojo das músicas, nojo do que ela disse que Deus estava fazendo na vida dela, sabe? E no meio da perseguição contra ela, eu sentia que alguma coisa eu estava fazendo de muito errado. Só que eu não tinha coragem de falar pra minha mãe e meu irmão, vocês estão errados, eu tô errado, nós estamos errados, vamos parar, sabe? Tem alguma coisa que tá estranha aqui, sabe? Porque eu nunca tinha, não tinha o hábito, sabe, de fazer isso. Mas parece que tudo em volta começa a falar pra você, viu? Essa pessoa é detestável, essa pessoa é nojenta, essa pessoa é isso, essa pessoa é mentirosa, é isso, aqui. E sabe, você vai naquele fluxo. Até que um dia eu cheguei no estacionamento da empresa, saindo do trabalho, que ela ia dar carona. Eu vi ela fazendo assim pro chefe brasileiro. E eu até cheguei perto do carro dela, ela falou, não vou levar vocês. Ela tomou o posicionamento certo. E naquele momento eu tive mais arrependimento. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E depois eu não tive coragem na época, mas também nunca mais encontrei, sabe? E depois eu vi que era tudo verdade o que ela falava. E depois minha mãe começou a gostar das músicas do louvor, através de uma ex-namorada do meu irmão. E eu comecei a gostar muito, e daí Deus começou a trabalhar. E aí eu fiquei, meu Deus, essas músicas são lindas, sabe? E o fato dela falar das bênçãos que Deus fez na vida dela, não é para ela se gabar, sabe? É testemunho. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. A ignorância, né? E a inveja, né? Tem que tomar muito cuidado. Nós também, sabe? Podemos ter tido fases invejosas, né? É isso. É isso. Que Deus abençoe a sua vida. Nunca persiga ninguém, nunca faça terror, nunca deixe ninguém com medo de você. Reconheça, peça desculpas e sempre que possível peça. Deus abençoe imensamente a sua vida. Não assista filme de terror e nem nada que cultue o mal, a escuridão, tá bom? Assista coisas leves, edificantes. A única coisa que às vezes talvez eu assista é filme baseado em história real. Isso, às vezes eu assisto. Mas enfim. Tchau, amo vocês e até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau.